Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 11, e diz assim: Vá à rua da direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Paulo. Ele está orando nesse momento. Eu fico encantado com o Deus que nós servimos, que conhece a nossa rua, a casa onde estamos, o nosso nome, de onde somos e o que estamos fazendo. E principalmente quando estamos em oração. Ele sabe que estamos orando e sabe que precisa nos responder, porque todas as vezes que oramos, estamos clamando, estamos fazendo um pedido de socorro. E Ele deixou esse canal aberto, para que sempre que a gente precise, a gente ore, porque Ele está apenas à distância de uma oração. É fantástico saber que Deus sabe o nosso endereço. Eu fico encantado com isso. E quando você está em oração, nunca questione: será que Deus ouviu a minha oração? Será que passou do teto esta oração? Deus enviou Ananias para se encontrar com Paulo e receber ele na família cristã. E foi bastante preciso, dando o endereço, a casa, o nome da cidade de onde Paulo vinha, o seu nome, não é? E dizer que naquele momento ele estava em oração. Eu fico impressionado ao saber que eu tenho um Deus que me vê quando eu me tranco em oração, quando eu fecho a porta do meu quarto em oração, ou quando eu vou para o meu canto de oração. Ele sabe onde eu estou e o que eu estou fazendo e falando. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Por que é tão difícil para você aprender isso? Por que você tem que sair divulgando o teu pedido? Por que você precisa tanto que as pessoas orem por você, se você sabe que ao fechar a porta do teu quarto, Deus já ouviu a tua oração? É porque eu preciso de pessoas para me ajudar em oração. Isso é bom também. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas se eu tenho essa certeza de que eu tranquei a porta do meu quarto e Ele já me ouviu, isso já devia me trazer paz. Isso me traz paz. Tudo que eu tenho, material ou espiritual, eu conquistei através da oração. Foi pedindo ao meu Pai. Foi falando com Ele. Foi apresentando a minha causa a Ele. Foi muitas vezes em silêncio, as pessoas não sabiam nem por que eu estava orando, pelo que eu estava orando. Mas Deus sempre ouviu as minhas orações. Eu creio num Deus que ouve a minha oração. Eu tenho certeza que a minha oração ela não tem poder. Mas aquele que escuta a minha oração é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir ou imaginar. Lá em Isaías 38, versículo 2 a 3, diz que Deus viu a oração do rei Ezequias quando ele, doente, estava deitado na sua cama e ele se virou para a parede e orou e chorou. Olha só, ele estava lá no quarto dele, na cama dele, e Deus ouviu a sua oração e Deus atendeu aquela prece. Que Deus é esse que consegue ouvir uma oração que é murmurada na sua cama? Sabe, as lágrimas que você derramou no seu travesseiro, Ele sabe o que você está pedindo ali. Ninguém está ouvindo, ninguém nem percebeu que você orou. Mas Ele percebeu, Ele viu você orando. Isso me traz tanta paz, sabe? Quantas e quantas vezes você entra no teu banheiro, fecha a porta do banheiro, liga o chuveiro e chora. Ele está ali. Ele está escutando até a tua oração em formas de lágrimas. Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração. Ele sabe como é difícil viver nesse mundo
E por isso ele deixou esse canal aberto, para que na hora que você precise, grite por socorro e ele virá para te ajudar imediatamente. Lá em João capítulo 1, 48, diz que Jesus viu Natanael orando debaixo de uma figueira. Não tinha ninguém por perto. Ele falou para Deus, nem foi registrada a sua oração na Bíblia. Não se sabe o que ele orou, mas sabia-se que ele tinha aquele desejo de que o Messias viesse logo ajudar o seu povo. E talvez essa tenha sido a sua oração mais repetida diante do Senhor. E Jesus ouviu a sua oração lá debaixo daquele pé de figueira. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 103, diz assim: aquele que viu Natanael debaixo da figueira nos verá no lugar secreto de oração. Anjos do mundo da luz estão perto daqueles que, em humildade, buscam a direção divina. Olha só que coisa linda! O mesmo Deus que ouviu a oração de Natanael lá embaixo da figueira, ele consegue ouvir a nossa oração no nosso lugar secreto. Anjos do mundo da luz, anjos do Senhor estão perto daqueles que humildemente buscam a direção divina. Ah, como nós somos agraciados, como Deus é maravilhoso, que suporte Ele consegue nos dar. A Bíblia tem vários relatos de pessoas que oraram e foram vistas, ouvidas e atendidas por Deus. O próprio Daniel foi avisado que assim que ele começou a orar, a resposta já saiu. Deus já enviou anjos com a resposta para ele quando ele começou a orar. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe, já entra com providência. Deus sabe como é difícil viver aqui. E por isso Ele nos deixou essa opção de clamarmos, de orarmos, de pedirmos socorro. Portanto, receba a paz de saber que a tua oração foi acolhida pelo Deus que tudo pode. Nunca duvide disso. Deus foi tão preciso no caso de Paulo. Deus pede a Ananias que vá à rua da direita. Não era em qualquer rua. Era na rua da direita, procurasse a casa de Judas, tinha alguém lá orando, tinha alguém que precisava de uma resposta, tinha alguém que estava aflito. Paulo estava vivendo dias assustadores, ele se encontrou com Jesus no caminho, Jesus o orientou a não perseguir mais os cristãos. Agora Paulo estava cego, Paulo estava sem conseguir entender muitas coisas, ele precisava de orientação, e essa orientação só poderia vir através do povo de Deus, dos cristãos. E por isso ele orienta Ananias: vai lá, meu servo está orando, ele precisa de uma resposta. Toca nos seus olhos, devolve a visão para ele, mas acima de tudo faz com que ele enxergue espiritualmente que eu o escolhi para ser um vaso, um instrumento nas minhas mãos. E assim foi feito. Mesmo Ananias, como um cristão perseguido por Paulo, não tinha muita vontade de ir, mas era um homem cheio do Espírito. E ele foi, e ele obedeceu. E quando chegou, estava tudo conforme Deus havia falado. Ele achou a rua, achou a casa e achou um homem em oração, que se tornou dali em diante um homem de oração. Foi ele mesmo que disse: orai sem cessar, ou seja, orem em todo o tempo. E isso é possível. Agora nós precisamos, assim como Paulo, viver uma vida de oração. Às vezes no nosso lugar secreto, às vezes no trânsito, dirigindo, varrendo uma casa, lavando os pratos. Precisamos estar em contato com Deus, conversando com Ele. Se você sabe que Ele ouve toda a oração, então por que você hesita tanto em orar? Por que você ora tão pouco? Se você tem um Deus que está disposto a ouvir qualquer oração que é feita através de um de seus filhos. Nós deveríamos orar muito mais. Nós deveríamos buscar muito mais a presença do Senhor. Até mesmo para a gente ter paz. Até mesmo para a gente
conseguir descansar diante de tantas provações, de tantos problemas, porque quando oramos, nós entregamos ao Senhor as nossas aflições, nós somos automaticamente, imediatamente acalmados, mesmo que a bênção não chegue, mesmo que o milagre que tanto precisamos não aconteça, a primeira coisa que o Senhor nos dá é a paz. Nós saímos de um momento de oração em paz, na certeza de que no tempo certo Ele fará o que nós precisamos. E por que a gente reluta tanto? E por que a gente coloca tanto essa responsabilidade para os outros? Porque a gente entrega tanto os nossos pedidos a outras pessoas que talvez esqueçam de orar por nós? Por que não ir direto à presença do Senhor? Nós não podemos confiar apenas nos outros. Quem está sofrendo, quem está com aflição, esse deve se dobrar diante do Senhor e fazer seus questionamentos, apresentar suas causas e falar com o Senhor que ouve toda e qualquer oração. Queridos, a igreja sempre está cheia, mas a sala de audiência sempre está vazia. Algumas pessoas pensam que a fila é grande para falar com Deus, mas muitas vezes não tem ninguém na sala de audiência. E nós precisamos não somente ir à igreja, nós não podemos somente estudar a palavra, nós precisamos em oração ir até a sala de audiência e apresentar ao Senhor a nossa vida, a vida dos nossos familiares, das pessoas por quem nós colocamos no nosso coração o desejo de intercedermos por elas. São momentos tão preciosos, tão poderosos, e é tão importante saber, como disse nesse versículo, que Deus ele está perto daqueles que oram, daqueles que confiam os seus maiores segredos a Ele, daqueles que colocam suas causas na mão do Senhor. Pessoas que oram, elas demonstram que confiam em Deus, que elas não estão confiando na sua força, elas não confiam no juiz, no advogado que vai julgar a causa delas, elas não confiam no médico que vai fazer a cirurgia. Quando oramos, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor está acima de todas essas pessoas. Nós cremos que o Senhor é quem faz o milagre, o Senhor é que abre as portas, o Senhor é que move os corações, o Senhor tem o controle do universo. Então nós não podemos confiar no braço humano, nós estamos indo direto à tua sala de audiência e pedindo ao Senhor que nos responda, que nos ajude. É bom demais saber que nós temos um Deus que nos escuta. Por isso nós não vamos perder tempo hoje, somente nas palavras e palavras e palavras. Nós vamos orar. E orar não é jogar palavras ao ar. Orar é contar bem pertinho do nosso Deus. Porque, como diz a sua palavra, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Vamos fazer isso agora? Deus querido, o Senhor sabe onde cada pessoa que está em oração comigo agora mora. O Senhor já visitou as suas casas. O Senhor sabe o que está acontecendo lá. O Senhor tem poder de colocar tudo no lugar. O Senhor, onde entra, há milagres, há restauração e há o conforto da Tua presença, a paz que envolve a Tua chegada. Desde o momento que os anjos anunciaram que o Senhor tinha nascido nessa terra, os anjos disseram que chegou a paz para todo o mundo. Então nós cremos que quando o Senhor chega, a paz vem junto. E por isso nós te pedimos, visita a nossa casa. O Senhor sabe o endereço. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor sabe que estamos em oração pedindo ao Senhor há tanto tempo. Por isso que estamos apresentando nesse momento ao Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, tome esse pedido em Tuas mãos e, de acordo com a Tua vontade, realize aquilo que precisamos e aquilo que for melhor para a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor visita o nosso quarto fechado. O Senhor
conta as nossas lágrimas. Quando virado para a parede nós choramos muitas vezes. No nosso secreto nós guerreamos com o Senhor em oração. Nós clamamos, nós apresentamos as nossas causas. Muitas vezes a dor, o inimigo faz com que a gente pense que a oração não foi ouvida. Mas hoje, Pai, essa palavra de hoje diz que o Senhor sabe de tudo que se passa conosco, mesmo quando estamos de portas fechadas, mesmo quando estamos no nosso lugar secreto. E como é bom falar com alguém que pode resolver todas as coisas. Por uma palavra tua, tudo se resolve. Por uma palavra tua, anjos terão prazer em resolver. Por uma palavra tua, o Espírito Santo é capaz de transformar a nossa vida. Por uma palavra tua, Senhor Deus, o alívio vem. Por uma palavra tua, o milagre acontece. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor nos dará a vitória. Nós cremos que o Senhor nos sustenta nesse deserto. Nós cremos que o Senhor abre porta até onde não tem parede. Nós cremos, Senhor Deus, que teu povo é sustentado pela Trindade. Todo o céu está de olho em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Obrigado porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende. Em nome de Jesus nós confiamos nisso. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.